Antes de orarmos, gostaria de dizer isto, que ontem à noite, creio que foi, eu disse a uma senhora, se a senhora fizer como somos ensinados a fazer, isso seria o bebê com hidrocefalia, isso diminuiria. E a cabeça do bebê encolheu a noite passada meia polegada, na medida de um cordão. Então a senhora trouxe o cordão aqui agora. Agora, a razão pela qual fiz isso, irmã, foi com um propósito. Sabe? Se você pode ver algo tangível acontecer, isso fará aumentar sua fé para continuar crendo. Às vezes faço isso somente para, talvez, como pedir à pessoa para se levantar, dar 1 ou 2 passos, mover sua mão, mexer seu dedo, simplesmente algo que pode fazer diferente apenas para que veja que tudo está bem. Eles simplesmente ficam nervosos e acham que não vai acontecer, mas está acontecendo o tempo todo. Está vendo? Tem que acontecer. Quantos querem ser lembrados em oração agora? Gostariam de levantar as mãos e dizer, Senhor, concede-o. Inclinemos a cabeça. Senhor, enquanto ouvimos este sublime hino antigo da igreja, escrito por meu precioso amigo Paul Rader, Somente Crer, nós pensamos agora em um garoto que foi trazido por seus pais aos discípulos, não mais do que 10 dias depois que Jesus tinha dado a eles poder para expulsar os demônios e curar os enfermos. E aqui estavam eles, completamente derrotados, com um caso de epilepsia. E viram nosso Senhor vindo, e o pai correu e disse, Senhor, tem misericórdia de nós. Meu filho está muito atormentado com um demônio. Eu o levei aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus disse, eu posso, se tu creres. Crê somente. Oh, Deus, tu não mudaste nem um pouquinho desde então. Tu és o mesmo amoroso, doce e compadecido Deus. Como tu eras então, assim és hoje. E, Senhor, como aquele pai, todos nós clamamos, Senhor, ajuda a nossa incredulidade. É tão simples. Nós simplesmente tropeçamos nisso, Pai. Queremos te agradecer e louvar por tocar aquele bebezinho a noite passada, por ver que aquele crânio que estava inchado, que o osso empurrou e voltou mais ou menos meia polegada a noite passada. Estamos agradecidos por isso, Pai. Quando sabemos que nossos médicos não têm nada para isso em suas pesquisas, não há nada que possam fazer a respeito. Mas tu ainda és Deus, o mestre de todas as situações. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela lealdade desta mãe, e doçura e obediência ao trazer o cordão e fixá-lo neste pedaço de papel aqui para mostrar ao público seu testemunho para a glória de Deus. E seu pequenino possa viver e ser uma criança normal para a tua glória. Olha para todas essas mãos que foram levantadas, Pai. Cada uma delas tem uma necessidade. A minha está levantada também, Pai. Tenho necessidade. E aqui estão muitas aqui, em forma de cartas, ou nesta caixa, que estão necessitadas. Pessoas que estão realmente necessitadas. Permite que aconteça, Senhor, que cada um receba seu pedido esta noite. Que possam tomar o testemunho desta mãe e servir como exemplo para mostrar que quando tu dizes qualquer coisa está consumado. Está tudo o que devemos fazer é receber e agir baseado nisso. É uma obra consumada. Concede, Senhor, que cada uma destas cartas e destes lenços, as pessoas sobre as quais eles forem colocados, que sejam curadas. Cada um dos que levantaram a mão, Pai, que possa receber o desejo de seu coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu
queria apenas mostrar o cordão aqui, que a senhora... Aí está. E a cabeça do bebezinho de fato encolheu, como o Senhor nos prometeu através do Espírito Santo na noite passada. Ele não é maravilhoso? Assim, nos dá muita coragem para ter fé e crer. Agora, quando Jesus disse àquela árvore em Marcos 11:23, nunca mais coma alguém fruto de ti, ele pode não ter gritado, pois que, francamente, ele o fez tão calmamente a ponto de seus discípulos mal, penso que um deles o ouviu. É isso quando aquele epiléptico, quando veio diante do Senhor Jesus, o garoto teve a crise mais forte que ele já tinha tido, talvez caiu no chão como morto, mas ele se deu conta de que tinha encontrado alguém que tinha fé muito acima daqueles apóstolos. Agora, gostaria que alguém que não cresce em cura divina observasse isso. Jesus deu a eles poder para expulsar os espíritos. E eles falharam. Não o poder falhou, mas eles falharam. Jesus disse a eles, por que não o pudemos expulsar? Ele disse, por causa da vossa incredulidade. A igreja ainda tem poder. Deus nunca tirou o seu poder da igreja, mas a igreja não tem fé suficiente para agir baseada nela. Só isso. É simples assim. Nós tentamos tornar isso tão complicado às vezes, mas quanto mais simples você tornar o evangelho, mais realidade você terá quando o tornar bem simples. Deus disse que sim. Assunto encerrado. É só isso. E somente creia, continue. Quando Jesus disse, nunca mais coma alguém de ti, ora, as folhas estavam simplesmente tão belas e brilhantes como sempre foram. A casca parecia igual, mas lá embaixo, debaixo do solo, naquelas raízes, a vida começou a se desvanecer. Assim é com o câncer, com qualquer tipo de doença que você queira imaginar. Quando você pode aceitar a palavra de Deus bem lá embaixo nas raízes, o câncer pode estar lá, sua mão pode estar simplesmente tão enrijecida. Isso não tem nada a ver com cura divina. É se tu podes crer. Está vendo? Bem lá embaixo, em algum lugar, já começou a funcionar. Jesus disse, se disser a este monte, move-te, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que disse acontecerá, o que disser será feito. Isso não é belo? De quem viria isso? O Filho de Deus, cujas palavras, céus e terra passarão, mas suas palavras não passarão. Agora, a única maneira pela qual você pode fazer isso, você tem que ter o objetivo correto e o motivo correto. Agora, se eu saísse aqui e dissesse, vou lhe mostrar que posso mover este monte. Move-te, monte. Jamais se moveria. Certamente que não. Não importa o que eu tivesse, tem que ser, primeiro, você tem que encontrar a vontade de Deus. Essa é a razão. Geralmente nas filas de oração que eu pego o mais difícil, é porque é algo que já passou por filas e assim por diante, e é aí que volta. Mas veja, se você tem pecado não confessado, já notou em certos casos, antes de eu ordenar ao espírito maligno para sair, eu observo aquele caso bem de perto para me certificar de que não há nada naquela vida que impediria qualquer coisa. Veja, porque lembre-se, quanto a esses dons, você poderia meter-se em apuros com eles. Deus, vocês se lembram, certa vez, deu a um profeta, fez de um homem um profeta, Moisés, e disse a ele para descer, falar com a rocha. E o profeta estava todo impaciente, e saiu e feriu a rocha, falando da fraqueza de Cristo, que ele teria que morrer a segunda vez ou ser ferido a segunda vez. Ele tinha poder para trazê-la, mas não era a vontade de Deus. Eu nunca pude crer que era a vontade de Deus que Elias voltasse,
porque as crianças o estavam importunando pelo fato de ser calvo. Não acho que ele deveria ter feito aquilo, mas ele era um profeta e ele estava irado e ele pôs uma maldição sobre aquelas crianças e 2 ursas. Mataram 42 criancinhas inocentes, está vendo? Mas eu não creio que ele deveria ter feito aquilo. É isso somente nós, Deus, eu creio que hoje, antes que ele coloque sua igreja no poder, ele prova sua igreja para ver o que ela fará. Nós, a próxima vez, talvez, se o Senhor permitir, quando eu regressar, teremos tempo para aprofundar em algo, sim, em algo que está para acontecer, e então saberemos mais sobre isso. Então, mas se você simplesmente falar a palavra, disser, Senhor, eu creio, não duvide, diga-o de coração. Agora, digamos, por exemplo, que eu estivesse em um vale e eu não estivesse pregando a 1 milhão de pessoas, mas logo depois da montanha ali, houvesse um grupo de 100 pessoas e elas estão morrendo sem conhecer a Cristo. Bem, eu tenho aqui 1 milhão para quem pregar. No entanto, algo em meu coração está me dizendo, alcance aquelas pessoas, vá até elas, elas estão perecendo. Eu mesmo não quero ir, mas ainda assim há algo em mim, está vendo? Isso é Deus, então, movendo-se. Veja qual é o objetivo, veja qual é o motivo de ir, não para auto... Agora, se eu disser, bem, se meu objetivo está correto de ir até lá, mas então me levanto e surge uma grande montanha, digo, sabe, se eu passar essa montanha e salvar todas aquelas 100 pessoas, algum dia eles porão uma estátua ali. Irmão Branham, o grande missionário. Agora, meu motivo não está certo. A montanha não cairá, não, Senhor. Mas quando meu motivo e objetivo estão corretos, e Deus em meu coração está me guiando, e não consigo atravessar a montanha, dar a volta na montanha, passar por baixo da montanha, eu diria, montanha, move-te. Talvez, quando eu dissesse isso, e logo que dissesse, com esse tipo de espírito correto, guiado pelo Espírito Santo, na vontade de Deus, poderia ser que não houvesse uma colherzinha daquela montanha que caísse, mas estaria para acontecer. No próximo dia, pode ser que caísse cerca de 2 libras. No próximo dia, 1/4 de 1 tonelada. E talvez, em um mês, 5 toneladas caíssem. E daí, talvez ainda não visse, mas está se movendo para cair. Eu ficarei no mesmo lugar e assistirei isso ser feito porque Deus o disse, e isso encerra o assunto. Pode você pensar assim da sua mãe lá esta noite? Muito bem, se você o fizer, ela ficará bem. Isso mesmo. Isso é se você crer. Somente fale a palavra e fique com isso. Está vendo? Somente creia. Agarre-se a isso. Isso é vida eterna. Agora, amanhã à tarde, eu disse a Billy esta noite para deixar de fora os cartões de oração. E eu pretendia falar. Estou confessando a verdade. Tenho viajado desde janeiro para o exterior e de volta, em Phoenix, para casa e de volta. E tudo completamente esse discernimento, até estar tão fraco que mal sei onde estou às vezes. Deixou-me praticamente esgotado. E então eu tenho que partir, e vocês irmãos, me convidaram para ficar por mais alguns dias. Como agradeço por isso. Eu certamente penso que este é um maravilhoso grupo de ministros aqui. Queria que pudéssemos ter tido um pouquinho mais de tempo para o companheirismo. Se o Senhor permitir, eu voltarei algum dia. Nada mais, simplesmente ir de uma igreja a outra e percorrer a cidade e visitá-los a todos. Será um prazer fazer isso. Qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar o reino de Deus. Isto é, se vocês quiserem que eu o faça, é voltar algum dia e nos ajuntarmos e termos uma agradável, boa reunião em algum lugar. E lembrem-se, irmãos, estarei orando por vocês, isto é certo. E quero que todos vocês orem por mim, todos vocês.
E agora eu estou, amanhã de manhã, há cultos em todas estas diferentes, excelentes igrejas por toda a cidade. Agora, alguns dos grupos de Jeffersonville estão aqui. Alguns de meus amigos, um de meus administradores da igreja está aqui, o irmão Fred Softman. Ainda não pude vê-lo na reunião. E o irmão, muitos outros de meus amigos de lá de Jeffersonville, meu secretário lá e todos estão aqui, em algum lugar na reunião. Ainda não os vi. Irmãos, há algumas excelentes igrejas aqui nesta cidade. E todo o restante de vocês, visitantes, encontre uma delas e vá a estas igrejas amanhã. Elas lhes farão bem, tenho certeza. Eles são irmãos que creem nesse tipo de ministério. Essa é a razão pela qual eles estão sentados na plataforma aqui e embaixo, nos lugares aqui, porque eles creem nisto. E fico grato a esses homens. O Senhor abençoe esta subdivisão dos homens de negócio do Evangelho completo aqui, que patrocinou esta reunião. Creio que é isso, que patrocinou a reunião. Eu vou a bastante de seus patrocinadores, porque ali não deveríamos ser desta maneira, mas muitas vezes irmãos deixam pequeninas diferenças, como um homem que creia um pouquinho em algo, um outro, um pouquinho de algo, de certo modo, cria um pouco de atrito e velhas feridas de tempos passados. Deveria estar cicatrizado a esta altura, mas se você ou se eu participo com os homens de negócio do Evangelho completo, então isso, de certo modo, ajuda a unir. E nos reunimos e temos verdadeiro companheirismo. De fato, aproveitamos muito e apreciamos isso. Deus abençoe esta subdivisão. Creio que o Senhor a levantou com um propósito. Agora, e então tive o grande privilégio de ver a igreja do irmão Oral Roberts no outro dia. E que coisa, é um lugar tão enorme, uma coisa tão linda. É um memorial ao Pentecostes. E então fui à igreja do irmão Tommy Osborne, outro lugar maravilhoso, um maravilhoso homem de Deus, que o irmão Tommy e eu somos bem próximos, e o irmão Oral também, irmãos bem chegados, e amamos uns aos outros e procuramos fazer o melhor para empregar tudo o que podemos para o bem das pessoas no reino de Deus. Deste modo, eu certamente fico agradecido por estes homens estarem aqui nesta cidade, entre o restante destes excelentes homens que vocês têm. Vocês, ovelhas, têm pastores maravilhosos. Eu direi assim, que o Senhor continue com todos vocês. É minha oração. E agora, amanhã à tarde, que horas começa o culto, irmãos? 2:30. Digamos que uma ou 1:30 vocês devem estar aqui, de modo que eles não interrompam o restante dos cultos. Agora, se os rapazes ainda não disseram a vocês, esta noite eles têm alguns livros, fotos e coisas assim, e fitas e discos das reuniões, e eles os vendem. Mas não permitiremos que eles os vendam no sábado, amanhã. Nenhum livro ou coisa alguma será vendida amanhã. Assim, nós jamais permitimos isso. Embora muitos digam, você está completamente enganado. E o velho pai Bosworth costumava me dizer, irmão Branham, você está errado nisso, mas é assim que me sinto, está vendo? E eu sinto. Se você quer eles lhe darão mas não podemos vender no sábado. Não, só isso. Se eu creio nisso, tenho que viver isso. Somente tenho que viver para mim mesmo, está vendo? E eu tenho que viver de acordo com minhas convicções e assim. Ou você pode enviar para casa e até em casa, lá em cima, e retirá-lo. Agora, esta noite, vamos todos simplesmente esquecer isso, que há qualquer trabalho a fazer ou qualquer outra coisa, ou as labutas do dia. Vamos simplesmente pôr tudo de lado e olhar para a palavra por alguns minutos e ver o que Deus nos fala através de sua palavra.
E é a minha oração que Deus somente nos dê uma excelente e maravilhosa bênção esta noite. Jean, você poderia sequestrá-la para mim? Você poderia sequestrar essa garotinha para mim? Ela não é uma coisinha linda? Você gostaria de ir para casa comigo e brincar com minha pequena Sarah, mais ou menos desta altura? Ah, gostaria? Eu gostaria que você fosse. Ela é mais ou menos do seu tamanho, ela é a filhinha do papai. Eu garanto que você ama seu papai também, não ama? A mamãe? Ah, certamente que sim. A garotinha mais linda que estou vendo daqui, pequenos ralinhos que se parecem com 2 furos queimados em um cobertor e cabelinho castanho. Eu adoro criancinhas. Eu tenho 2 garotinhas em casa. Uma delas é Rebecca e a outra é Sarah. Aqui, há algum tempo atrás, eu estava fora. Ambas são as filhinhas do papai, você sabe. E eu as amo. E assim que elas chegam, eu tenho que carregá-las nas costas e... Só que Rebecca já está ficando muito grande para isso. Ela está quase do meu tamanho. Ela quebraria minhas costas. Agora, ela está... Mas ela ainda é filhinha do papai, de qualquer modo. E agora, mais ou menos daqui a 1 ano, queremos colocá-la em uma escola evangélica, em algum lugar, fora da escola pública. E então, elas estavam esperando pelo papai, você sabe, voltar para casa. Eu tinha estado nas reuniões e amanhã à noite elas estarão esperando até meia-noite e eu tentar chegar. E assim, eu cheguei bem de madrugada, bem cedo, por volta das 3 ou 4 da madrugada. E sua mãe veio abrir a porta para eu entrar. E eu estava tão cansado e esgotado. Aqui na plataforma, quando o ungido está bem, mas uma vez que isso deixa você, é aí quando pode ter problemas. Quantos sabem disso? Ora, certamente é. Veja, Elias subiu a montanha e chamou fogo dos céus, chamou chuva dos céus, e então, quando o Espírito o deixou, ele vagou pelo deserto 40 dias, e Deus o encontrou escondido em uma caverna, em algum lugar. Jonas, ele desceu e permaneceu vivo no ventre de uma baleia por 3 dias e noites. Foi lançado fora na margem e saiu pregando por toda parte. A cidade inteira se arrependeu e veio para Deus. Quando a unção o deixou, ele subiu no alto do monte e pediu para Deus tirar sua vida. Está vendo? Eu estive ao lado do túmulo de William Cowper, não muito tempo atrás, que escreveu aquele famoso hino que usamos em nosso culto de comunhão. Há uma fonte cheia de sangue, vertido das veias de Emanuel, onde os pecadores mergulharam sob o fluxo. Você já ouviu o que aconteceu com ele? Depois que a inspiração o deixou depois disso, ele tentou encontrar um rio para cometer suicídio. Eu moro bem de frente à velha casa Kentucky, e Stephen Foster deu à América suas mais famosas músicas populares. E quando ele escrevia, obtinha inspiração. Aquela inspiração escrevia uma canção. Então, quando ele saía disso, ele ia embebedar-se. Finalmente, chamou um criado e pegou uma navalha e cometeu suicídio. As pessoas não sabem pelo que passam aqueles que vivem no estado espiritual. Agora, aqui, você se sente como se pudesse mover uma montanha. Mas somente deixe que a unção saia de você e comece a ir através daquela porta, se alguém não estiver ali para pegá-lo. Está vendo? E então, talvez por algumas horas você mal se pergunta onde está. E então, noite após noite, isso faz você chegar ao limite. E a pequena, quero lhes contar sobre as pequenas Sarah e Rebecca. Assim, na manhã seguinte, eu não conseguia dormir e me levantei, estava sentado numa cadeira. E depois de algum tempo, Rebecca, sendo a mais velha, tinha pernas mais compridas do que Sarah. E então Rebecca veio correndo, ela acordou, pulou da cama sem acordar sua irmãzinha, e aqui veio ela pela casa correndo o mais que podia.
Ela dizia, papai, papai. Eu ajeitei uma das minhas pernas e ela pulou por cima, muito bem equilibrada. De certo modo, como a igreja moderna, você sabe, tem estado no jogo há muito tempo, você sabe, por várias centenas de anos. Ela podia equilibrar-se muito bem e ela me abraçou e disse, oh, meu paizinho, meu paizinho. E a pequena Sarah tinha, na agitação, acordado. Bem, não sei se com seus filhos acontece isso ou não. Com os meus, sim. Os mais novos ficam com as roupas dos mais velhos. E assim, Sarah estava usando o pijama da Rebeca com os pés bem maiores, um tanto assim, você sabe. E aqui veio ela, bem pequenina, caindo, tropeçando, e ela chegou ali um pouquinho tarde. Assim, Rebeca se virou e disse, Sarah, minha irmã, quero lhe dizer uma coisa. Ela disse, eu cheguei aqui primeiro, eu tenho o monopólio, por isso eu tenho o papai só para mim e não sobrou nada para você. É assim que algumas pessoas tentam pensar sobre religião, não é? Isso mesmo. E a coitadinha da pequena Sarah fez um beicinho e seus olhinhos pretos olharam para mim e começou a chorar. Rebeca estava com seu rosto junto ao meu, me abraçando. Eu a amo. E Sarah começou a voltar, porque Beck tinha o papai só para ela. Eu ajeitei o outro joelho assim e acenei para ela assim. Oh, ela se animou bem depressa e correu. Pulou no meu joelho assim. Ela era bem novinha e suas pernas nem mesmo alcançavam o chão. Ela andava um pouquinho cambaleante, talvez como eu, apenas um pouquinho cambaleante, você sabe. E ela não conseguia alcançar o chão. Ela não era uma grande denominação, você sabe. E assim, ela não conseguia se apoiar no chão firme. Ela ainda era novinha. E assim, ela não estava muito firme. E pus meus braços em volta dela, assim, e a abracei bem perto de mim. E seus olhinhos pretos brilharam. E olhou para Rebeca. Ela disse, Rebeca, minha irmã, ela disse, pode ser verdade que você tenha o papai todo, mas quero que saiba de uma coisa, o papai me tem todo. Assim... Isso é, contanto que ele tenha eu todo, posso não ter a instrução para conseguir grandes coisas, mas contanto que eu saiba que ele me tem todo, em meu caminhar não muito firme, deixe que ele me abrace com os dois braços, isso me fará sentir bem. Bem, vamos oferecer outra pequena palavra de oração a ele antes de abrirmos a palavra. Agora, Pai Celestial, sabemos que somos tal e qual crianças também. E Tu amas estar conosco e adorar conosco. E enquanto Te adoramos, e Tu nos amas, e nos segura em Teus braços, e envia o Teu Espírito Santo, e faz-nos saber que estás vivo e que és o nosso Pai. Nós Te agradecemos tanto. Agora, deixa o Espírito Santo vir a nós esta noite. Ama cada coração, Senhor. Dá-nos uma nova bênção. Derrama sobre nós as gotas do orvalho da misericórdia, Pai. Não olhes para nossos pecados, eles são muitos. Senhor, perdoa-os. Esquece-os, Pai, somente toma-nos em Teus braços e cura nossas doenças e limpa nossa alma. E liberta nosso espírito, Senhor, que possamos adorar, e louvar a Ti, e ser como criancinhas correndo em volta da casa, sabendo que Papai está cuidando de nós. Concede, Senhor. Agora, nenhum homem está apto a interpretar a palavra. Nós compreendemos isso. João viu o livro na destra daquele que estava sentado sobre o trono, e não havia homem algum nos céus, ou na terra, ou embaixo da terra, que fosse digno de tomar aquele livro para abri-lo, ou de desatar os seus selos. E veio um cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. Ele era digno. E ele tomou o livro e desatou os selos e abriu o livro. Ó Cordeiro, vem esta noite. Abre o livro para nós, Pai, enquanto esperamos em Ti.
pois o pedimos em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém. Escolhi esta noite um pequeno versículo da Escritura aqui de 3 palavras, mas primeiro quero ler 1 ou 2 versículos em São João, capítulo 11, começando com o versículo 23. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei, há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E como tema, eu gostaria de usar estas 3 palavras. Crês tu isto? Eu li uma história há algum tempo atrás, creio que era uma história de ficção, e a maioria dos ministros, suponho, leram o livro do Dr. Ingram, de O Príncipe da Casa de Davi. É um ótimo livro. Acho que está esgotado. Eu gostaria de tê-lo impresso para que pudesse colocá-lo entre as pessoas. E ali eu estava lendo um pequeno artigo sobre este Lázaro e sobre Jesus, e Maria e Marta, que as irmãs de Lázaro. E eu estava lendo ali que onde Jesus morou, eu creio, com Marta e Maria, elas eram ambas encantadoras, moças hebreias, e Lázaro estava aprendendo ou estudando para ser escriba no templo, fazendo cartas da lei para os sacerdotes. Jesus tinha um ótimo companheirismo, especialmente com Lázaro. Quando lemos no livro que, quando ele veio à casa deles e Marta estava se demorando um pouquinho para ouvir suas palavras, mas ela tinha que preparar o jantar e pôr a mesa. Mas Maria sentou-se aos seus pés. E Jesus disse que Maria escolheu as melhores coisas. E então nos foi dito que Lázaro foi quem trouxe Jesus a João na história do livro do Dr. Ingram, em O Príncipe da Casa de Davi. Porém, isso pode não ter sido verdade, eu não sei, mas somente para o contexto, mas ele devia estar morando com eles. Agora, nós aprendemos esta última semana, melhor dizendo, que Jesus disse em São João 5,19, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. O Pai trabalha e o Filho trabalha até agora, está vendo? O que ele vê o Pai fazer. Deste modo, para contar esta história como foi mesmo, o Deus Pai deve ter falado com o seu Filho, Jesus, e dito, teu amigo Lázaro vai morrer, mas vai ser para o bem, então sai da casa. Vai embora, porque vão pedir que ores por ele, ou para que o cures, e não quero que tu faças isso. Se você observar a história, à medida que vamos contando, você verá que culmina exatamente na verdade disso. Assim, Jesus, simplesmente sem qualquer aviso ou algo assim, foi-se embora da casa e foi a outro lugar. Ele não retornou aquela noite. E ele foi a algumas outras cidades. Então, logo Jesus foi embora da casa, então os problemas chegaram. E quando Jesus vai embora da sua casa, os problemas vão chegando. Somente lembre-se, quando ele deixa a sua casa, os problemas estão a caminho. Quando você tem eventos sociais e tudo operando em sua igreja tão perfeitamente como algum grande Rickenbacker de 16 cilindros, você deixa Jesus fora disso. Quando Jesus sai da sua igreja, os problemas estão a caminho.
Sim, Senhor, quando Jesus deixa uma denominação que eles opõem de lado e dizem, bem, agora simplesmente não cremos que estas coisas possam ser tão exatamente corretas e adota-se outra coisa, os problemas estão a caminho. Apenas lembre-se disto. Isso me faz lembrar de uma história do Senhor Jesus encontrada no livro de Lucas. Você sabe que quando ele ainda era menino de aproximadamente 12 anos, sua família o tinha levado, como era o costume a cada ano, para a festa do Pentecostes. E enquanto eles estavam na cidade de Jerusalém, na festa, e entretendo-se, encontramos na Bíblia que passaram 3 dias sem ele e que pensaram, talvez, simplesmente presumiram que Jesus deveria estar entre alguns de seus familiares. Agora, nós não podemos fazer isso. Quando foram ver com seus parentes procurando, ele não estava lá. E não podemos presumir só porque somos metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, e nossos antecedentes e nossos antepassados foram grandes crentes. Nós simplesmente, bem, presumimos que Jesus está conosco. Não podemos fazer isso. Temos de estar em contato com Ele todos os dias e a cada minuto. Oh, gosto demais disso. Eu quero o que Deus é agora. O que meus pais tiveram, o que meus antepassados tiveram é maravilhoso, mas o que eles tiveram foi bom. Acho que estamos bem mais adiante no caminho. Vejamos o que ele é hoje. Não quero olhar para trás e ver o que o Sr. Moody fez, porque estamos bem mais adiante no caminho do que o Sr. Moody. O problema das nossas igrejas é que olhamos para trás e dizemos, bem, vamos ver o que o Sr. John Wesley disse, o que alguns dos outros disseram. Essa é a razão pela qual a ciência está tão mais avançada em seu campo do que a religião no seu. Aqui, 300 anos atrás, um cientista francês provou que se você fosse a incrível velocidade de 35 milhas por hora, a gravidade faria você sair do chão. Você acha que a ciência faz referência a isso hoje? Eles estão indo a 1.900 milhas por hora e ainda aumentando. Eles estão avançando, olhando para frente. Mas nós queremos olhar para trás e ver o que Moody disse, Sankey disse, Finney disse, Knox, Calvino e alguns daqueles. O que eles disseram foi bom. Aquilo foi para a era deles, mas nós estamos continuando. Meu avô andou de carro de boi. Eu dirijo um Ford V8. Meu filho vai andar de avião a jato. Isto é, estamos indo em frente. Assim é como a religião deveria estar. A vinda do Senhor está próxima. A igreja deveria continuar entrando em seu poder. A ciência só pode subir até certo ponto e então tem que cair. Mas nós temos fontes inexploradas que jamais foram tocadas do poder ilimitado de Deus, nas quais deveríamos estar entrando. Nós estamos vivendo em 1 milhão de milhas abaixo de nossos privilégios esta noite. Nossos privilégios de cristãos para estarmos desfrutando. Sinto vergonha de mim mesmo quando olho aqui fora e vejo as organizações e as doenças e os problemas que estão acontecendo neste momento. Nossa igreja deveria estar andando pelas ruas, curando os doentes, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios, fazendo sinais e maravilhas, fazendo o mundo inteiro perceber que Jesus Cristo vive. Isso é o que necessitamos estar fazendo. Ora, você diz, o Sr. Moody o Sr. Moody não viveu neste dia. Isso mesmo. Nós estamos vivendo na vinda do Senhor e simplesmente presumimos que Ele está com nossos familiares. Mas outro dia, quando um desafiante desafiou o Sr. Graham, descobrimos que ele não estava entre nossos familiares. Onde o encontram? Onde encontraram Jesus? Exatamente onde o deixaram. Onde o deixaram? Na festa do Pentecostes. Onde deixamos Jesus? Onde a igreja o deixou? Na festa do Pentecostes.
Quando saímos daquele poder pentecostal dos velhos tempos e da festa do Pentecostes, nós nos afastamos de Jesus. É exatamente isso, amigo. Nós estamos vivendo aquém de nossos privilégios. Sim, Senhor. Eles o deixaram na festa do Pentecostes e esse é o único lugar onde os metodistas, batistas, presbiterianos e pentecostais chegarão a encontrá-lo. É voltar aonde vocês o deixaram. Onde está o gozo do Senhor? Onde está o poder do Senhor? A igreja pergunta hoje, o que aconteceu com o Deus da história? Ele está esperando o seu povo chamá-lo em cena. Mas não podemos fazê-lo através das denominações, não podemos fazê-lo pela psicologia, não podemos fazê-lo pela aritmética, ou não podemos fazê-lo pela instrução. Nós nos separamos, nos dividimos. Nós não estamos divididos. Nós, com certeza, somos uma pessoa em Cristo Jesus. Somos todos um em Cristo e nossas denominações nunca servirão. Tão boas o quanto são, elas não servirão. Nossa instrução é o maior obstáculo que o Evangelho já teve. É a instrução. O que necessitamos não é de instrução, necessitamos o poder e demonstração do Espírito Santo de volta na igreja para demonstrar o poder. Jesus nunca disse, ide por todo mundo e ensinai. Ele jamais disse, ide por todo mundo e façais. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E o Evangelho é para demonstrar o poder do Espírito Santo, a ressurreição. Nós ainda estamos 1 milhão de milhas aquém de onde deveríamos estar. Vamos seguir em frente, vamos voltar aonde deixamos na festa do Pentecoste. Jesus disse em João, creio que no capítulo 15, ele disse, eu sou a videira, vós as varas. Bem, agora, se aquela videira produziu a primeira vara e dessa vara escreveu um livro de Atos, a segunda vara fará outro livro de Atos. A terceira vara fará outro livro de Atos e toda vara que sair daquela videira será igual à primeira vara. Agora pode se enxertar, nós sabemos disso. Já vi uma árvore cítrica com uns 8 tipos diferentes de frutas nela. Já vi um pé de laranja produzindo laranjas e limões e tudo mais nele, mas eram enxertados. Isso é o que importa hoje. Nós temos enxertado nossas ideias, enxertado nossas denominações, mas se aquela árvore alguma vez produzir outra videira ela mesma, será como as originais que estavam nela. Aleluia! Oh, as igrejas se misturarão, mas precisamos do poder da original. Precisamos do Espírito Santo, o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Foi isso que ele nos disse para fazermos. Eu sou a videira, vós as varas. Se uma videira produz um broto e ele vem com lindas uvas azuis, a próxima videira que ela produzir terá lindas uvas azuis. Se a primeira videira veio e caíram sob o impacto do Espírito Santo e fizeram grandes milagres e sinais e selaram seu testemunho para um mundo, muitos deles até mesmo com seu próprio testemunho, eles com seu sangue selaram seu testemunho. Passaram todos os tipos de perigos e tudo mais para trazer o Evangelho. Sofreram, foram açoitados, foram castigados. Devemos nós ser levados ao céu num mar de rosas, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio e enfrentaram mares sangrentos. O que esperamos fazer? Devo lutar se for para reinar. Aumenta a minha coragem, Senhor. Certamente. Nós precisamos nós não precisamos de uma nova denominação. Não precisamos de um novo prédio para a igreja. O que precisamos hoje é de um reavivamento pentecostal que mata o pecado azul celeste que nasceu no Pentecostes e está de volta na igreja novamente. O poder do Espírito Santo outra vez para trazer Jesus em cena. O Deus da história sempre aparece em cena em um momento crucial.
Nós precisamos disso. Esse é o problema da nossa igreja hoje. Nós estamos ficando muito para trás. Estamos caindo nos costumes do mundo e gradualmente, ano após ano, começa a morrer um pouquinho e a murchar. Será o tempo da poda muito em breve. Deus vai podá-la tão certo quanto eu estou de pé neste púlpito. Deus vai podá-la para fazê-la dar frutos. Ele cortará fora dela as obras do mundo um dia destes. É uma desonra o modo como a igreja tem procedido sob o nome da religião. E verificamos que quando Jesus foi embora, a morte chegou. Quando Jesus deixa a igreja, o poder do Espírito Santo deixa a igreja. Ela começa a minguar e morre. E após um tempo, não tem mais conteúdo. Agora, quando Jesus foi embora, a morte chegou. Oh, que tempo triste foi aquele! E observe, eles andaram se perguntando e mandaram chamar Jesus, mas ele não veio. Mandaram chamá-lo novamente e ele não veio. Mas ele sabia o que ia fazer. Ele sabe nessa noite o que ele vai fazer. Não há nada perdido com ele. Ele sabe exatamente o que está para fazer. Ele vai levantar um povo tão certo quanto eu estou de pé neste púlpito. Ele levantará um povo por amor de seu nome, dentre a geração gentia. Ele fará isso. É o tempo dos judeus se aproximando agora, e o dos gentios está terminando, porque eles simplesmente saíram. Eles estão rejeitando a Cristo, estão rejeitando seus sinais, estão rejeitando tudo que é chamado divino, e consideram isso como algum tipo de telepatia ou poder maligno, e fazem... Eles estão blasfemando no Espírito Santo, excelando-se para longe de Deus. E Deus tomará aquela minoria após um tempo e a levantará como uma poderosa igreja. E então voltará o Espírito aos judeus e levará a igreja gentia para casa exatamente correto. Ela está sendo formada agora. Bem, estamos quase no fim do tempo. Jesus, ele sabia. E após um tempo ele disse, nosso amigo Lázaro dorme. Ora, os discípulos pensaram que ele estava descansando um pouco. Ele disse, bem, se ele está dormindo, ele está muito bem. Bem, ele disse nas palavras deles, de modo que eles entendessem. Disse, ele está morto. E para o vosso bem, estou contente que eu não estava lá. Está vendo? Por vossa causa me alegro de que eu não estivesse lá. Que eles teriam pedido a ele para curá-lo. Mas ele sabia que não poderia fazer isso, porque a visão ainda, depois daqueles 4 dias, ele sabia que aquele era o tempo que o Pai havia dito a ele. Que belo! Ele disse diante do túmulo, Pai, eu te agradeço, tu já ouviste, mas o digo somente por estes que estão ao redor. Está vendo? Ele já sabia o que ia fazer. Ele disse, irei acordá-lo. Agora, posso imaginar que aquele pequeno lar estava realmente arrasado. O provedor da casa tinha se ido. Tristeza. Oh, é maravilhoso quando você tem um lar triste ou um coração triste. E então, Jesus aparece de repente. Não é mesmo? Posso imaginar ver Marta, uma bela mulher com um véu preto sobre seu rosto, e a pequena Maria, e elas abraçando uma outra, dizendo, que nós faremos? Papai e mamãe se foram, nosso precioso irmão. Agora saímos da igreja e fomos excomungadas do meio deles, e saímos para seguir a Jesus de Nazaré. E ele se afastou e nos deixou em alguma parte. Posso ouvir um crítico chegar e dizer, ei, onde está aquele curador divino, aquele profeta da Galileia? Onde está ele agora? Vejam, quando realmente chega a hora de ele fazer alguma coisa, ele se vai. Aí está. Vejam, Deus gosta muito de fazer isso. Simplesmente para deixar que as pessoas, somente deixar as pessoas mostrarem o que são. Sim. Simplesmente testando-as para ver o que elas realmente são. Ele dá a elas uma bênção. Ele aparece, mostra-se, apresenta-se ao povo.
somente para ver que tipo de reação terão, somente para ver o que farão a respeito disso. Agora, encontramos então, depois de uns dias, 4 dias, que o pobre Lázaro estava morto. Eles o sepultaram. 2º dia, 3º dia, 4º dia. Agora, qualquer um sabe que a decomposição começa depois de 3 dias. O nariz afunda no rosto, primeiro. E então, a decomposição começa. Os vermes da pele começam a comer o corpo. Eles o colocaram no chão, puseram uma grande pedra em cima da caverna onde o colocaram. E de vez em quando, as jovens saíam e se ajoelhavam em frente ao túmulo e choravam. E após um tempo, a notícia se espalhou. Jesus chegou. Nós o vimos entrando na cidade. Oh, Marta, que tinha estado tão aparentemente lenta para agir, ela provou então do que ela era feita. Aqui vem ela. Ela vem a caminho, então, correndo, procurando. Posso ouvir alguns deles ao longo do caminho dizerem: bem, acho que você está convencida agora que a sua religião é falsa. Ela simplesmente os ignorou e prosseguiu, passou por todos os críticos. Ela continuou até que ela o viu, talvez sentado na esquina da rua. Agora, aparentemente, ela podia ter tido o direito de repreendê-lo e falar duro com ele. Ora, ela não correu e disse: olha aqui, tu deveria ser um profeta, um homem de Deus. Por que não vieste quando te chamamos? Ora, somos motivo de chacota na cidade agora. Saímos da nossa igreja para te seguir. Parece que ela tinha o direito. Mas você sabe, exatamente como preguei sobre o cordeiro e a pomba, se somos cordeiros, um cordeiro renuncia a todo o direito que ele tem. É exatamente isso. Ele não tem nada a não ser lá. Mesmo assim, ele tem que abrir mão disso. E você abre mão de todo o direito que tem para servir a Deus. É exatamente isso. Eu estava repreendendo as mulheres por causa de como estavam usando essas roupinhas, você sabe. E elas disseram: bem, somos americanas, podemos fazer o que quisermos. Eu disse: é exatamente isso. Mas se você é um cordeiro, você abrirá mão de seus direitos. Tomar e proceder mal, essa é a pior coisa que uma mulher pode fazer. É exatamente isso. Uma senhora me disse, não muito tempo atrás, falando comigo, disse: mas, irmão Branham, não fazem outro tipo de roupas. Eu disse: mas ainda fazem máquinas de costura e vendem tecidos. Não há desculpa para isso. É exatamente isso. Lembre-se, algum dia você pode ser pura para seu marido, mas você responderá por adultério por isso. Certamente. Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Qual é o problema das mulheres pentecostais hoje? É o que me pergunto. Como vocês têm se afastado do antigo padrão? Como vocês, mães, usavam cabelo longo, e hoje as mulheres pentecostais se pintam como carnavalescas e cortam o cabelo e usam roupinha curta dessa maneira? Simplesmente como o restante do mundo, saem e cortam uma grama à tarde quando os homens estão passando. Você entende, mulher, que terá que responder por cometer adultério com esses homens? Você se apresenta a eles com esse propósito. É um espírito maligno na igreja e nas pessoas e não sabem. Cegas e não sabem. É a verdade. Talvez você diga que eu não tenho direito de dizer isso como evangelista. Bem, eu tenho que seguir a direção do Espírito Santo. Isso é tudo o que posso dizer. Se eu a encontrar no julgamento, então não terei que ter seu sangue em minhas mãos. Saia de qualquer coisinha que se pareça com Satanás. Fique longe disso. Afaste-se disso. Não me importa quantas estrelas de televisão. Você não está aqui como estrela de televisão. Você é filha de Deus. Eu preguei na igreja de um pastor outro dia de manhã sobre um velho escravo. Quando vendia-se escravos muito tempo atrás, e costumava-se vir e comprá-los em leilão, e as pessoas estavam soluçando, chorando por sua pátria, elas nunca mais voltariam, e tinham que açoitá-las, e as compravam exatamente como se comprava um automóvel, apenas por qualquer coisa, os preços, e vendiam seres humanos.
E um dia um comprador veio, um revendedor, a uma grande fazenda, quero dizer. E disse: quantos escravos você tem à venda? Disse: bem, tenho alguns para troca. Eles procuravam adquirir os maiores, tomavam suas mães, pais. Se a mulher com quem ele tinha se casado fosse pequena e franzina, tomavam estes homens grandes, saudáveis, e os colocavam para procriar como cavalos e animais. Isso jamais foi certo. Deus fez o homem fez escravos. Para começar, não está certo jamais. A intenção de Deus não é que homem algum seja escravo. Não, Senhor, e nenhum. Vejam o que aconteceu. Então, em meio a tudo aquilo, este homem disse: bem, eu gostaria de comprar alguns deles. Ele percebeu um jovem companheiro lá. Eles não tinham que açoitá-lo. Seu queixo estava erguido, cabeça erguida, tal qual um verdadeiro cavalheiro caminhando por ali. E o agente disse: gostaria de comprá-lo. Ele disse: mas ele não está à venda. Ele disse: bem, por quê? Disse: ele é o capataz? Ele disse: não, é escravo. Bem, disse: por quê? Você o alimenta melhor do que o restante deles? Ele disse: não, ele come lá na cozinha com o restante, ele é um escravo. Disse: o que o torna tão diferente do restante? E o patrão disse: eu mesmo quis saber por muito tempo, mas um dia descobri. Em sua pátria, seu pai é o rei da tribo. E embora ele seja um estrangeiro fora de casa, ele ainda sabe que é filho de um rei e se conduz como tal. Se um nativo africano podia perceber que seu pai era rei, e aqui um estrangeiro em uma terra estranha ainda podia saber que, além mar, ele é filho do rei. Como deveriam mulheres e homens se conduzirem quando são filhos e filhas de Deus? Ajam de tal maneira. Certamente, conduzam-se, limpem-se e ajam como filhos e filhas de Deus. Não é de se admirar. Que condição! Aqui estamos. A pequena Marta veio correndo. Parece que ela tinha razão de ter tido algo contra ele. Porque tu não vieste ao encontro de meu irmão? Veja o que fizemos por ti, e tu nos abandonaste. Bem, se ela tivesse dito isso, a história jamais teria terminado como terminou. Não, Senhor. É o modo como você aborda um dom divino de Deus. Se Deus envia um dom, você tem que abordá-lo da maneira correta. Se você espera alguma vez conseguir algo disso, você tem que abordá-lo da maneira correta. Marta sabia disso. Provavelmente ela tinha lido sobre a sunamita e seu bebê. E ela, se aquela sunamita sabia que Deus estava em Elias, quanto mais estava ele em Jesus. Sem dúvida. Assim ela chegou com a abordagem correta. Ela correu e caiu aos seus pés. Eu gosto disso. Caiu aos seus pés e disse: Senhor. Esse é seu título correto. Isso é o que ele era. Ele era o Senhor dela. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, que coisa! Oh, eu posso imaginar ver seu grande coração enquanto ele olhava para aquela bela mulher, as lágrimas correndo pela face. Disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vejam o que ela disse. Mas mesmo agora, Senhor, embora ele esteja morto, embora os vermes da pele estejam rastejando por seu corpo, mesmo agora, Senhor, o que quer que tu pedires a Deus, Deus o dará a ti. Oh, esse é o segredo. Você poderia dizer: eu passei por cada hospital, o médico diz que vou morrer, mas mesmo agora, Senhor, eu estou todo incapacitado pela artrite, não posso me mover, mas mesmo agora, Senhor, aquele pequeno bebê estava com hidrocefalia desse tamanho a noite passada. Não há nada que se possa fazer. Isso iria aumentando e arrebentar sua cabecinha e morreria. Mas mesmo agora, Senhor, Ele ainda é o mesmo Deus. Ele ainda é o mesmo Senhor. Mesmo agora, Senhor,
E ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, fazendo intercessão baseado nas coisas que reivindicamos que ele fez por nós. Agora realmente me sinto religioso. Certamente que sim. Vocês me chamarão de santo orador de qualquer modo, então melhor começar já e acabar logo com isso. Desse modo, sim, Senhor. Mesmo agora, Senhor, seja o que pedires a Deus, Deus o fará. Se pedires ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu o farei, disse Jesus. Mesmo agora, Senhor, o que quer que pedires, Deus o dará a ti. Oh, isso deve ter sensibilizado o seu grande coração. Ele disse, teu irmão viverá outra vez. Ela disse, sim, Senhor, ele viverá. Ele era um bom rapaz. Ele virá na ressurreição geral no último dia. Os judeus criam na ressurreição geral. Ele virá na ressurreição dos últimos dias. Olhe para ele. Ele se recompôs. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Oh, que coisa! Jamais houve um homem que pudesse dizer isso antes. E jamais haverá outro depois que possa dizer. Ele é o único que pode dizer. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ela disse, sim, Senhor. Oh, ela sabia que algo estava para acontecer. Tem que estar. Quando a fé de um coração honesto se encontra com Deus, as engrenagens simplesmente se ajuntam desse modo, algo tem que acontecer. Eu desafio esta audiência esta noite em nome de Jesus Cristo. Deixe sua fé conectar-se com Deus dessa maneira. Em alguns minutos nós teremos outro Pentecostes. Haverá um reavivamento de tal modo nesta cidade que não teria policiais o suficiente no país para mantê-los quietos. Isso é certo, haverá um verdadeiro reavivamento. Mesmo agora, Senhor. Bem, Senhor, nos desviamos disto, fizemos isso e aquilo. Não importa o que você fez. Mesmo agora, Senhor, Ele está esperando que você chame por Ele. Ele, crês tu isto? Seguramente, sim, Senhor. Mesmo agora, seja o que pedires a Ele. Onde vocês o colocaram? Agora, ele desce até o túmulo. Ele era homem o suficiente para chorar. Ele era Deus o bastante para ressuscitar os mortos. Aqui, algum tempo atrás, uma mulher que pertence a certo grupo de pessoas, eu nunca fiz disso um hábito, falar das denominações. Mas essa mulher, eles não creem que Jesus era divino. Eles diziam que ele foi apenas um profeta. Agora, se ele era apenas um profeta, nós estamos todos em pecado. Ou ele era Deus, nada menos que Deus, ou o maior enganador que o mundo já teve. Isso é certo. Ele foi mais do que um homem. Ela disse, ele não era divino. Há tanto disso nesse evangelho social de hoje, tentando fazer de Jesus Cristo um profeta. Ora, ele era o Deus dos profetas. Certamente ele era. Ela disse, eu provarei a você em sua Bíblia que ele era apenas um homem. Eu disse, prove. E ela disse, quando ele foi ao túmulo de Lázaro, a Bíblia diz, ele chorou. Ele tinha de ser mortal ou ele não poderia chorar. Eu disse, senhora, essa é a sua escritura? Não tenho a intenção de cometer sacrilégio ao dizer isto, mas eu lhes direi o que eu disse a ela. Ela disse, é essa. Eu disse, essa afirmação é mais fraca do que a sopa feita de sombra de uma galinha que morreu de fome. E disse, bem, você não tem coisa alguma em que se firmar. Ela disse, ora, ele chorou. Isso mostrou que ele era mortal. Eu disse, ele era tanto mortal como imortal. Ele era Deus em carne. Ela disse, oh, absurdo. Eu disse, ele foi ao túmulo chorando. Isso é verdade. Mas quando ele endireitou seu pequeno corpo, a Bíblia diz, não havia muito o que ver nele, nenhuma beleza para que o desejássemos. Mas quando ele endireitou as costas e disse, Lázaro, vai para fora. Um homem que tinha estado morto por
4 dias e apodrecido no túmulo, ele saiu para fora. Aquele era mais do que um homem. Mostre-me qual homem pode fazer isso. O que foi isso? A decomposição conhecia seu mestre. A vida conhecia seu Criador. Algo tinha que acontecer. Ele falou, e um homem que estava morto no túmulo por 4 dias ressuscitou e se colocou de pé e viveu. Aleluia! Aquilo era Deus em seu Filho. Sim, Senhor. Aquele era Deus dando-se a conhecer através dele, seu Filho. Aquele era Deus falando, não um homem. Ele foi um homem quando olhou em volta daquela árvore aquele dia, procurando algo para comer. Aquele foi um homem, mas quando tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000, aquilo foi mais do que um homem. Aquele foi Deus os alimentando ali. Ele foi mais do que um profeta, mais do que um homem. Ele foi um Deus homem. Seguramente, ele deitou-se atrás daquele pequeno barco aquela noite e o mar rugindo e batendo como uma rolha de garrafa em meio àquele poderoso mar. Quando 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam naquela noite. Ele foi um homem fraco e cansado de tanto orar pelos doentes deitado ali atrás, e o vento nem mesmo o incomodava. Ele foi um homem quando estava dormindo, mas quando acordou, pôs seu pé sobre a corda do barco, olhou para cima e disse, paz, aquieta-te. E os ventos e as ondas o obedeceram. Aquele foi mais do que um homem. Aquele era Deus no homem, dando-se a conhecer. Isso mesmo. Foi o homem ali na cruz quando clamou por misericórdia, quando clamou e disse, tenho sede. Aquele foi o homem. Quando ele morreu, foi o homem, mas na manhã da Páscoa, quando quebrou os selos da morte, do inferno e da sepultura e ressuscitou, foi mais do que o homem, foi Deus manifestado. Não é de se admirar que o poeta disse, vivendo ele me amou, morrendo me salvou, sepultado carregou para longe os meus pecados, ressuscitado, justificou-me de graça para sempre. Algum dia ele virá. Oh, que dia glorioso! Ele disse, porque eu vivo, vós também vivereis. Crês tu isto? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Crês tu isto? Eu creio que o Espírito Santo está bem aqui agora. Crês tu isto? Eu creio que ele vai nos encher com sua presença. Crês tu isto? Eu creio que o Espírito Santo quer derramar sua presença, curar todos os doentes, fazer com que todas as pessoas que não receberam o Espírito Santo sejam cheias dele. Crês tu isto? Você crê de todo o coração? Vamos ficar de pé e dar louvor a ele. Eu creio que ele cairá agora mesmo sobre nós. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Autor da vida eterna, doador de toda boa dádiva, nós cremos nisto, Senhor. Cremos que és tu aqui na reunião. Cremos que és tu que estás abençoando nossas almas. Cremos que estás derramando teu Espírito sobre nós. Cremos que és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cremos que estás vivo para todo sempre e nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Todos os céus e a terra passarão, mas nós viveremos para sempre, porque tu vives para sempre, Senhor. Tu nos prometeste isso. Nós cremos nisso de todo o coração. Com tudo que está em nós, nós cremos, Senhor. Eu amo. Você crê nele? Eu creio que isso é o Espírito Santo. Há algo caindo sobre nós. Crês tu isto? Eu creio que ele quer curar cada pessoa agora mesmo. Crês tu isto? Levantem as mãos para ele. Fiquem de pé. Crês tu isto? O Espírito Santo está aqui. Este é aquele. Pedro disse, este é aquele. É ele, o Espírito Santo. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, envia teu poder e tuas bênçãos e tua bondade sobre este povo. E abençoa seus corações e deixa-os ver que o Filho do Homem está vivo para todo sempre.
concede, ó Senhor. Nós nos apresentamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo, levante as mãos e louve a Deus. Eu creio que Ele cairá sobre você. Alguém coloque as mãos sobre eles. Esta é a hora. Por que esperarmos mais? Este é o momento dos pentecostais de voltarem a Deus. Acertem-se com Deus, pentecostais. Agitem seu coração pelo poder do Deus vivo. Deixem seu Espírito vir e entrar em vocês, impregnando suas almas. Ele está aqui noite após noite, aqui para curar os doentes, dar vista aos cegos. Através de seu grande e poderoso poder, ele prova ser sempre o mesmo. Aleluia! Louve-o, levante as mãos, esqueça-se de onde está agora, apenas saiba que está perto dele e sua bondade, e sua glória, e seu poder, e sua misericórdia dura para sempre. Ele é o mesmo para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Oh, louvado seja seu santo nome. Oh, quão maravilhoso, quão poderoso Ele é. Quantos gostariam de consagrar a vida a Deus agora, outra vez? Levantem as mãos. Quantos gostariam de consagrar a vida a Deus? Isso mesmo, levantem as mãos. Vejamos os pentecostais, vejamos o povo de Deus. Levantarei minha mão. Senhor, eis-me aqui, envia-me. Toma um anjo, então, com as brasas do altar, e envia teu poder sobre nós, Senhor. Deus, concede isso na plenitude do teu Espírito, ó Pai. Ouve nossa oração, ó Senhor. Ouve nossa oração como filhos crentes que se põem de pé. Louvado seja o seu nome. Oh, como ondas de glória caindo, oh, as gotas do orvalho da misericórdia, oh, louvado seja Deus, possam nossas almas esperar. Crês tu isto? Crês tu isto? Este é o Espírito Santo que vem. Isto é aquela força invisível que nos conduz ao reino de Deus, as bênçãos do Pentecostes. Voltem para casa, esperam vocês em casa. Vocês são pessoas preciosas. Deus quer que vocês se consagrem. Mulheres, limpem-se. Homens, limpem-se. Vamos começar a voltar para Deus e servir a Deus com um coração verdadeiramente limpo. Louvai a Deus, o Espírito Santo está na reunião. Somente façam o que se sentirem guiados a fazer. Somente deixem o Espírito Santo mover-se em vocês. Não há nada que eu possa dizer. Simplesmente não sei o que dizer agora. O Espírito Santo está em toda parte no prédio. Praise be.